Para quem ligou agora, o assunto de hoje é assédio moral com o Dr. Jorge Bulcão. E a gente estava conversando aqui agora há pouco e lembrando, gente, ninguém é obrigado a participar de nenhum tipo de conversa particular com a chefia no seu ambiente de trabalho. O chefe chamou o diretor, o orientador, a secretária de educação, qualquer um, chamou para conversar, você tem direito, sim, a levar uma testemunha. Agora, se não tiver testemunha nenhuma disponível na hora, você pode, antes de iniciar a conversa, chegar para o seu superior hierárquico e falar: eu vou ligar aqui o meu gravador para a nossa conversa poder continuar. Porque aí a pessoa está sabendo que está sendo gravada e essa gravação poderá ser usada assim como prova, né, doutor? Sim, sim. Na medida em que o assediador ele tem a intenção de praticar atos de desmoralização àquela pessoa, ele chega num grau de sensação de impunidade tão grande em que existem situações de relatos em que a pessoa diz o seguinte: olha, então eu estou gravando a nossa conversa e eu vou gravar agora nesse momento. O assediador diz o seguinte, vários relatos, inclusive isso chega em algumas situações na justiça: pode gravar. Faz o que você quiser. Eu tenho certeza que não vai acontecer nada. E obviamente essa gravação ela chega na justiça nesse teor e é objeto de prova, sim, né? Porque a pessoa tinha ciência que estava sendo gravada. E existem outras situações de assédio moral, que o assédio moral pode ser através de gestos, palavras, mas também em situações de você, numa situação limite até de agressões físicas, como vias de fato, empurrão, situações que não são comuns numa relação entre pessoas civilizadas, no ambiente de trabalho. Comentários, né, Bom? Às vezes a pessoa fazer sempre o mesmo comentário. Sim. Você chega lá, a pessoa fala: chegou. Todo dia aquilo. Exatamente, no final, uma piada. Exatamente, problema, né? Exatamente. E afinal, quais são as penalidades que o assediador pode sofrer? Então, as penalidades que o assediador pode sofrer não só estão caracterizadas e previstas no Código Penal, como também na Lei de Improbidade Administrativa. Isso é muito sério. No Código Penal, no artigo 203 do Código Penal, ele resguarda as atividades inerentes ao ambiente de trabalho. Então, qualquer fraude, qualquer tentativa de fraude no ambiente de trabalho e desvio de finalidade, o Código Penal trata bonitinho isso lá. É crime. É crime também. Na Lei de Improbidade Administrativa, a preocupação do legislador, qual foi? Foi de resguardar o Estado contra aquele assediador que pratica atos de excesso, de humilhação contra o seu empregado ou servidor público, e posteriormente esse ato acaba trazendo uma consequência para o Estado. Por quê? Porque se o servidor público ele tem o dever de tratar com urbanidade e civilidade o seu colega, e aí quando eu falo de servidor público, não, em todos os níveis, desde o promotor de justiça até o subalterno lá do tribunal, ou do faxineiro da escola, à direção da escola, ao secretário de educação. Todo mundo sob a mesma lei. Todo mundo sob a mesma lei. Todos têm o direito de tratar com urbanidade e civilidade. Na medida em que ele causa um dano a esse servidor, um dano psicológico, que causa um mal enorme, e esse servidor assediado procura a justiça e recebe uma indenização, por exemplo, em decorrência do assédio moral, provado o assédio moral, quem vai pagar é o Estado. Quem vai pagar na prática somos todos nós que pagamos os impostos. O Estado somos nós, né? E aí o Estado, com a Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 11, ele prevê que nessas situações o assediador ele responde por improbidade administrativa. Está causando dano ao erário. Causa dano ao erário. E a penalidade? A penalidade é perda dos direitos políticos até 8 anos, pagamento de 100 vezes o valor do salário.
Às vezes o pessoal pensa que é Então, brincadeira, né? Não, Não, é né? uma situação séria. Existem vários casos, servidores públicos, em que comissões de sindicância, por exemplo, que abrem procedimentos administrativos sem nenhuma motivação, sem nenhum nexo de causalidade, e no final a comissão acaba punindo aquele servidor, aí o servidor recorre à justiça, a justiça revê aquela situação, anula aquela decisão administrativa, e aí o juiz manda expedir um ofício ao Ministério Público para apurar a possibilidade da ocorrência de improbidade administrativa. E ali o assediador vai sentir o peso e as consequências daquele ato impensado. Você está lembrando agora, tem uma situação que tem ocorrido aqui em Petrópolis, ameaça de abertura de sindicância. A sindicância não deve ser uma ameaça. A sindicância é um processo para averiguar algumas coisas. Claro. Quando o superior usa a sindicância para ameaçar as pessoas, ele já está abusando, né? Com certeza. Foi exatamente o que nós falamos no bloco anterior. É o desvio de finalidade da administração pública. Se usa uma norma administrativa que tinha a finalidade de punir um desvio de conduta. Quando esse desvio de conduta não existe e o administrador ainda assim ele usa essa norma administrativa para punir esse servidor, ainda que não haja nenhuma justa causa para tanto, obviamente, além do assédio moral que ele acabou praticando, reproduzindo por conta de quem denunciou essa atitude em tese irregular, ele também responde por abuso de autoridade. Sim. Então, as pessoas têm que estar pensando bem no que dizem, no que falam, né? E, principalmente, ameaça em ambiente de trabalho é a pior coisa que pode acontecer. A gente tem que estar... A principal arma tem que ser o diálogo, né? Para as pessoas se entenderem, exaurirem todas as possibilidades de conversa. Porque ameaçar não adianta nada, isso só piora o quadro em qualquer situação. Tanto na escola, quanto na secretaria, quanto no governo, quanto até em coisas particulares, né? A ameaça não leva a nada. E, principalmente, hoje as pessoas têm que ter noção de que têm seus direitos, que eles devem ser resguardados. E volto a frisar, o sindicato está lá para isso, para ajudar qualquer pessoa que se sinta lesada em relação aos seus direitos. Não vamos sofrer assédio moral, gente. Assédio moral não faz bem para a saúde, não é bom para o trabalhador e não é bom para o serviço público. Porque o que o Dr. Jorge Bulcão falou, quem é assediado acaba largando o serviço. Ou acaba tendo um serviço de pouco valor, né? Então, isso não é interessante para ninguém. Então, qualquer pessoa que esteja sofrendo ou que esteja assistindo um colega de trabalho ser assediado constantemente, mas ele não tem coragem de falar, procure o sindicato, para a gente poder ir lá conversar com essa pessoa e estar colocando essa situação para análise, trazendo para os advogados do CEP fazerem análise, para a gente ver o que dá para resolver. A gente tem que trabalhar feliz, senão o trabalho não funciona. Nós vamos lembrando a todos, o telefone 2231-5264, a gente vai estar respondendo no próximo bloco algumas perguntas. E hoje a gente vai estar tendo a continuidade dessa conversa no Sindicato dos Metalúrgicos com o Dr. Jorge Bulcão. Então, quem de repente assistiu, ficou com gostinho de quero mais, 18 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, o Dr. Jorge Bulcão vai estar explanando esse assunto com um pouquinho mais de tempo. E essa questão das penalidades, Bulcão, a gente pode apresentar, a gente tem que apresentar como? Na delegacia, primeiro ao Ministério Público, como é que funciona? Então, uma vez o trabalhador detectando, né, ser vítima de assédio moral, a primeira coisa que a gente orienta é procurar a entidade de classe, procurar o sindicato, para ele relatar os fatos, né, porque às vezes ele está sofrendo um assédio e o assediador, de forma muito esperta, ele se reserva em escamotear determinadas provas. Então é importante procurar o sindicato para a gente analisar a situação, até para definir a dilação probatória em relação a isso. E pode procurar administrativamente através de uma representação contra o assediador administrativo, abertura de uma sindicância, processo administrativo, abertura de sindicância, e a partir daí essa comissão vai decidir se vai ou não abrir procedimento administrativo, inquérito administrativo. Então, gente, lembrando, quem abre sindicância não é só governo, não. Né? Qualquer trabalhador pode solicitar a abertura de uma sindicância para estar estudando aquele assunto.
Então, não é, a sindicância não tem um objetivo punitivo. A sindicância tem um objetivo de investigar uma situação. O que vai ser feito depois da sindicância? Aí é de acordo com o resultado e com as provas apresentadas. Nós vamos partir para o nosso intervalo e no próximo bloco a gente vai estar respondendo as perguntas feitas por telefone.